Introdução à Psicanálise, parte 7. Os mecanismos de defesa do ego, da negação à sublimação. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia, e vamos para uma parte super interessante e profunda do nosso estudo. No episódio passado, analisamos a segunda tópica e vimos que o ego é uma instância pressionada por três frentes: os desejos pulsionais do id, as restrições morais do superego e as exigências da realidade. Essa pressão constante gera um afeto muito específico que Freud chamou de angústia ou ansiedade. Para a psicanálise, a angústia não é apenas um sintoma ruim, ela é um sinal biológico de perigo. O ego sente angústia quando percebe que um impulso perigoso está prestes a invadir a consciência, o que poderia levar à desintegração psíquica ou punição social. Para lidar com essa tensão e manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio da mente, o ego utiliza estratégias inconscientes. Essas estratégias foram catalogadas inicialmente por Freud, mas sistematizadas de forma brilhante por sua filha Anna Freud em 1936. Elas são os mecanismos de defesa. Nesse vídeo vamos estudar os principais mecanismos, lembrando sempre de uma distinção fundamental. Não se trata de mentira ou fingimento consciente. O sujeito que usa uma defesa não sabe que a está usando. O mecanismo fundamental: o recalque, repressão. Começamos pelo mecanismo que Freud considerava a pedra angular de toda a psicanálise: o recalque. O recalque é a operação pela qual o ego expulsa da consciência ou mantém no inconsciente representações, pensamentos, imagens, memórias ligadas a uma pulsão que provocaria desprazer ao ego. Basicamente, é a tentativa de excluir da consciência aquilo que é insuportável. Contudo, a teoria freudiana postula que o recalcado não desaparece. Ele continua existindo no inconsciente, exercendo pressão para retornar. O ego precisa gastar uma energia constante, chamada de contra-investimento, para manter essa porta fechada. É quando essa energia falha que surgem os sintomas, os atos falhos e os sonhos que estudamos nos primeiros episódios. Eles são o retorno do recalcado. Defesas primitivas, negação e projeção. Além do recalque, existem mecanismos que alteram a percepção da realidade interna ou externa. Vamos analisar dois muito comuns. Primeiro, a negação. Aqui, a defesa recai sobre a realidade externa. O sujeito percebe um fato traumático, mas o recusa categoricamente. Exemplo clínico: um paciente que recebe um diagnóstico de doença terminal e planeja viagens para daqui a 10 anos, ignorando completamente a informação médica. Não é otimismo, é a incapacidade do ego de integrar aquela informação traumática sem entrar em colapso. Segundo, a projeção. Neste mecanismo, o sujeito expulsa de si um conteúdo interno inaceitável, como ódio, inveja ou desejo proibido, e o atribui a outra pessoa, o objeto. A lógica inconsciente é: eu não odeio ele, é ele quem me persegue. Isso transforma um perigo interno
meu próprio ódio que gera culpa em um perigo externo. O outro é mal, que é mais fácil de gerenciar. É um mecanismo paranoide por excelência, muito comum em graus leves no cotidiano. Defesas neuróticas, racionalização e formação reativa. Conforme o ego se desenvolve, as defesas tornam-se mais sofisticadas. Temos então a racionalização. É o processo de construir uma explicação lógica e coerente para justificar atitudes, crenças ou sentimentos cujos verdadeiros motivos são inconscientes. Por exemplo, um pai que pune o filho com severidade excessiva, movido por agressividade inconsciente, e justifica dizendo: faço isso para o bem dele, para formar o caráter. A racionalização é uma defesa intelectual. Ela protege a autoestima do sujeito, impedindo que ele reconheça suas motivações menos nobres. Outro mecanismo importante é a formação reativa. Aqui, o ego transforma um impulso inaceitável em seu oposto extremo. Se o sujeito possui um desejo agressivo muito forte, ele pode desenvolver uma personalidade excessivamente dócil, gentil e incapaz de dizer não. Como identificar isso clinicamente? Pelo exagero e pela rigidez. A bondade da formação reativa é inflexível. O sujeito precisa ser bom o tempo todo, pois qualquer relaxamento poderia liberar a agressividade reprimida. Deslocamento e sublimação. Para finalizar nossa lista, vejamos dois destinos diferentes para a pulsão. O deslocamento. O ego transfere a carga emocional de uma representação perigosa para outra menos ameaçadora. O exemplo é clássico. O indivíduo é humilhado pelo chefe, figura de autoridade perigosa. Ele não reage. Ao chegar em casa, ele grita com o cachorro ou discute com o cônjuge por um motivo trivial. A raiva foi deslocada para um alvo seguro. É também um mecanismo base das fobias. O medo interno é deslocado para um objeto externo, um animal, um lugar. E, finalmente, a sublimação. Para Freud, este é o único mecanismo considerado bem-sucedido ou maduro do ponto de vista da civilização. Na sublimação, a pulsão sexual ou agressiva não é combatida, mas dessexualizada e redirecionada para fins socialmente valorizados, como a arte, a ciência, o trabalho ou o esporte. O cirurgião pode estar sublimando impulsos agressivos, como cortar em cura. O artista sublima suas angústias em obras. A diferença é que na sublimação, a energia encontra uma via de escape produtiva, reduzindo a necessidade de repressão constante. A couraça de caráter. Ao estudar esses mecanismos, é importante notar que todos nós os utilizamos. Eles são necessários para a saúde mental. Um ego sem defesas seria esmagado pela realidade ou pelo id. O problema, segundo a psicopatologia psicanalítica, surge quando essas defesas se tornam rígidas, repetitivas e ineficazes, consumindo toda a energia do sujeito e distorcendo demais a realidade. Wilhelm Reich, um psicanalista posterior, chamou o conjunto dessas defesas habituais de couraça de caráter. Para o estudante de psicologia, o objetivo não é julgar a defesa, mas entender do que o sujeito está tentando se proteger. No próximo vídeo,
vamos entrar na dinâmica clínica. Vamos entender o que acontece quando esses mecanismos de defesa aparecem dentro da relação terapêutica, projetados na figura do psicólogo. Preparem-se para estudar a transferência e a contra-transferência. Eu sou Jefferson Graim e esse é o seu canal Estudante de Psicologia. Se você está gostando desse conteúdo tão interessante, envie para os seus amigos de faculdade, seus colegas de trabalho e aos amantes de psicologia. Não se esqueça de comentar aqui abaixo suas percepções sobre esse assunto. Beba uma água, tome um café e vamos para o próximo estudo. Te aguardo lá.